militar no Rio de Janeiro. Professor Jorge, o que isso significa de fato? Boa tarde a todos. Primeiro, vamos começar por essa palavra intervenção, né? No verbo intervir, se meter, entrar, né? Para a gente ter uma noção boa dessa coisa, a gente tem que começar pela história do Brasil, né? O Exército, ele sempre teve essa função de intervir, né? Então, nós temos aí a intervenção Canudos, enquanto Estado, né? A intervenção na revolta de Limeira, em São Paulo. Então, o Exército sempre teve uma função meio truculenta, que foge, inclusive, às características dele enquanto Exército. Por quê? Se a gente for à Constituição brasileira, você vai ver que o Exército tem uma função de defender fronteira e defender o povo. Então, o Exército não pode ser usado contra o povo, visto que não temos uma guerra civil. Isso não é uma guerra civil. A mídia ela trabalha muito nesse esquema de que o bandido é inimigo. Não, o bandido não é inimigo. O bandido é consequência de uma condição social que o levou a isso, né? Então, o Exército, ele entrando nesse meio aí, ele vai atropelar todas as estruturas de democracia, de poder, né, que existe. Mas cabe lembrar, principalmente, que esse Exército, ele sempre teve essa prática. Então, isso para ele é tranquilo de fazer, né? Você, por exemplo, vamos pegar os Estados Unidos da América, você não tem uma intervenção, porque lá tem uma coisa chamada Guarda Nacional. Qualquer intervenção é feita pela Guarda Nacional. Você não pode colocar a Marinha, a Aeronáutica e o Exército para atuar contra o povo do seu país. Porque esse Exército é treinado para quê? Para guerra. Então, nesse primeiro momento, eu quero mostrar o quanto é inadequada a participação do Exército nesse tipo de colocação. E fiquei surpreso, de fato, muito surpreso, quando vi o general indicado como interventor pelo presidente da República tirar da Secretaria de Segurança um policial habilitado para isso e colocar um general que não tem nenhuma qualificação para isso. Colocar em comando de batalhões de PM, generais de exército, que não tem nenhum tipo de noção da guerra urbana, da questão da criminalidade. E o mais importante, né, para passar a bola para os meus colegas aqui, você não tem, né, o objetivo central, que você está indo na ponta do negócio, né? Você não está indo na consequência, não está indo, desculpa, na causa. A causa é o tráfico de drogas que entra pela fronteira. Onde tinha que estar o Exército? Na fronteira, guarnecendo a entrada de munição, de arma e de droga. Bem, né? Boa tarde também para todos, é um prazer muito grande estar aqui com os colegas, né? Com a minha amiga Thelma também. Esse tema ele é muito plural, né? E também tem uma magnitude muito grande, então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Para a gente tecer falas a respeito do mesmo. Né? Primeiro de tudo, que a gente tem que salientar o atual momento político, né, e social e econômico que o país vem vivendo, para a gente também tentar, por exemplo, entender, o porquê exatamente dessa intervenção federal, especialmente na questão da segurança. Né? Se a gente for olhar especialmente em relação a indicadores, tá, de taxa de homicídios dolosos em todo o território nacional, o estado do Rio, nem a cidade do Rio de Janeiro se apresenta entre as 10, né, cidades ou entre as 10 unidades federativas mais violentas. Né? O que acontece no Rio acaba ganhando uma magnitude de caráter nacional, né? A gente pode explicar um pouquinho aqui. O que eu gostaria, por exemplo, de antenar na minha fala, né, no complemento que o Jorge Luiz acabou colocando, é criticar um pouco a nossa política de segurança pública, né? Que é uma política que já vem há décadas ou há decênios, né? E sempre marcada por duas características principais. Uma política de repressão muito forte, principalmente no caso seletiva, direcionado a determinados espaços da cidade e a determinados grupos, né? E também uma política de encarceramento da população. Essas duas, né, duas políticas, né, que são realizadas há muito tempo, né, trazem uma consequência muito nefasta para toda a sociedade. Primeiro, é a grande quantidade de homicídios dolosos, né, para a gente ter uma ideia, né, somente no ano de 2016, 2015, você teve uma média de mais ou menos 60 mil homicídios dolosos por ano, o que faz com que a gente tenha 159 mortes por dia.
Das 659 mortes por dia, 115 por armas de fogo. A gente já vem para um outro tipo de problema quando a gente fala da questão da violência. A facilidade que se tem aqui para ter acesso a armas de fogo. E no caso do Rio de Janeiro, uma particularidade, armas que não são convencionais, né? Armas que você só consegue visualizar em países que estão em guerra. A K-47, a R-15, entre outras que eu poderia mencionar. E o caso do encarceramento, que também é muito negativo. Hoje o Brasil tem 750 mil presos. Provavelmente já deve ultrapassar esse ano, se não já ultrapassou, né, a Rússia como o terceiro país com o maior número de encarcerados do planeta. Primeiro os Estados Unidos, depois vem a China. E infelizmente, né, isso não vem traduzindo resultados positivos para você atenuar a questão da violência. Pelo contrário, no Brasil, o preso é punido, ele é castigado. Por isso que de cada 10 encarcerados que retornam novamente à sociedade, em torno de 7 a 8 retornam à vida criminosa, infelizmente. Né? Passar por uma bipária aqui. Boa tarde a todos. É uma honra estar ao lado desses dois grandes mestres, ao lado da Thelma também. É muito importante, né, da intervenção federal. Primeiro, ela é um ato constitucional, né, garantido pela Constituição do Brasil. E é interessante observar como o Temer se utilizou dessa intervenção como uma manobra política. Não conseguindo os votos para a reforma da Previdência, ele propõe uma forma de intervenção federal. E como, evidentemente, o professor Jorge Luiz falou, essa intervenção se dá na área da segurança pública, com a utilização do Exército. Né? Aqui no Rio de Janeiro, desde 1992, com a EPO 92, nós estamos experimentando essa questão da militarização da segurança, seja, né, pelo uso da força policial militar, que é um braço do Exército, ou seja, propriamente com o uso do Exército e da Força Nacional. Né, o uso do Exército, por exemplo, em 92, na Copa do Mundo, na Jornada Mundial da Juventude e depois após a Olimpíada, e hoje, né, o general comandante do Comando do Leste passa a administrar a segurança pública. Essa questão da militarização, como brilhantemente o professor Grayson falou, claro que ela vai ser seletiva, suas ações vão ser seletivas, né? E o número de atos violentos dentro dessas operações podem ser muito maior do que os números de violência que nós temos hoje. Né? É importante ressaltar que precisamos fiscalizar as ações tanto do Exército quanto da Polícia Militar, e não podemos esquecer que a questão da segurança pública, né, é um acordo entre cavalheiros, né, e com certeza, se você não tiver uma política de prevenção ao uso de drogas, né, ou da legalização das drogas, você vai ficar enxugando gelo com o uso da força militar. O Exército não é preparado para lidar com certas situações, principalmente em perímetros urbanos. Nós vimos isso quando eles ocuparam a Maré por 6 meses, né, e logo após os números de violência não diminuíram na Maré, muito pelo contrário. Foi relatado intensos tiroteios e também o uso midiático das forças militares. Né? Nós precisamos de ações de inteligência, então, que possamos preparar melhor os policiais civis para agir na inteligência e tentar diminuir o que nós temos da militarização, porque isso não mostra resultado efetivo nos índices contra a violência, muito pelo contrário, aumenta e, com um detalhe, espetaculariza. A Globo e a grande mídia pode se aproveitar muito deste fato para mostrar resultados que na verdade são enganosos, e precisamos sempre fiscalizar os atos das forças militares. Vocês acham, enquanto vocês estavam falando em relação a fiscalizar outras formas de ações de inteligência, o Carioca estava tão submerso com essa história de violência que até descaracterizou a nossa cidade. O que vocês atribuem? Quer dizer, eu acho que diante disso, uma série de violências que se sucederam fez com que a pesquisa indicasse um número muito grande de pessoas que estão a favor dessa intervenção. O que eu estou querendo questionar para vocês não é nem o a favor e contra, é de que forma a gente pode elaborar uma maneira de conscientizar a população, uma maneira de viabilizar para que eles entendam esses meandros que vocês colocaram aqui. Como é que a gente pode trabalhar nesse sentido? Porque a pesquisa indica, todas as partes que você
todas as empresas especializadas nisso, que existe a população está a favor dessa intervenção, ou seja, esse meandro não passou, vocês consideram não passou pelo espetáculo midiático, porque nós estamos submersos na violência? Como é que vocês consideram? Na sua liberdade com os colegas, eu acho que tem outras questões que a gente tem que trabalhar aí também, né? Toda essa violência e como posso falar, esse aspecto midiático dessa questão, ocorreu principalmente porque os distúrbios foram transmitidos, né, pela principal emissora do país e principalmente na principal área da cidade do Rio de Janeiro, que é a Zona Sul. Às vezes eu fico me perguntando se esses mesmos acontecimentos tivessem ocorrido no subúrbio do Rio de Janeiro, né, ou, por exemplo, nos municípios da Baixada Fluminense, né, tu terias exatamente o mesmo espaço. Eu acho muito difícil. Né? E, ao mesmo tempo, a gente percebe também que boa parte, no caso dessa intervenção, além de ela ter um viés político, ela aumenta ainda mais a criminalização da pobreza. Porque dificilmente, por exemplo, você vai ter intervenção federal no Leblon, em Ipanema, em Copacabana, ou exatamente em outros bairros. Né? Não se discute, por exemplo, da gente ter um sucateamento da Polícia Civil, na sua parte, por exemplo, técnica. Tá? A presença exatamente das Forças Armadas, na Maré, tá? No Salgueiro e também na Rocinha, custou 350 milhões de reais. Né? E, por exemplo, com esse capital você poderia revitalizar a Polícia Civil. Né? A gente tem hoje quase que 50% das viaturas, né, dos policiais militares quebradas, né? Sem poder, por exemplo, trazer consigo pelo menos uma percepção de segurança. Né? A gente tem hoje 40% a menos do efetivo da Polícia Militar e outras ações que a gente pode mencionar que estão escassas dentro dessa intervenção. Tentando te responder e concordando até com a pesquisa, né? O ser humano ele é dotado de duas coisas, razão e emoção, certo? E essa pesquisa ela é calcada basicamente na emoção, né? Que seria o resultado imediato. A gente, quando tem algum ser querido nosso assaltado, a gente quer matar, quer resolver rapidamente, né? E nós sabemos que isso não vai resolver nada. Agora, para te responder a fundo, isso é um trabalho que em 2018 ele veio aparecer. Esse trabalho é construído desde 1972, vou fazer um histórico breve aqui, né? Por que as pessoas estão pedindo essa violência? Como o Gregson falou brilhantemente, e o Magno também, a ação do Exército, da Polícia, ela é uma ação que não pode ser essencial. Essencial tem que ser ação social. Né? Ação social é o quê? Escola, hospital, emprego. Isso aí, se você pegar o tráfico de drogas ele está de braços abertos para os desempregados desse país. O tráfico de drogas ele tem uma escala de cargos e salários que vai desde o garoto que solta o foguete até o cara que controla a boca de fumo, com salários diferentes, com participações de lucros diferentes. E isso você não vê no mercado. Então o que acontece? O garoto ele fica sensibilizado com o poder. Existem duas formas de poder: o poder militar e o poder da fama. Né? O poder da fama automaticamente está associado com dinheiro. E o poder militar é o cara andar com 2 revólveres na cintura podendo fazer o que quiser dentro do morro. E isso fascina. Isso é uma coisa fascinante. Só você pegar Hollywood aí, dos Estados Unidos, e ver os filmes violentos que fazem sucesso absurdo. A própria história dos Estados Unidos, que é o filme de cowboy, a conquista do Oeste. Né? Então, esse problema aí é muito sério porque a gente não mexeu na base. A gente está indo na consequência. A base é aquilo que o Darcy Ribeiro propôs, que era um grupo de CIEP. Se o Brasil todo se envolve naquele CIEP, hoje eu tenho certeza que a realidade seria outra completamente diferente. A solução é a educação. Né? Então, é claro que a população está correta. A população está correta em querer resolver o seu problema. Hoje a gente vive um terror, um medo absurdo. Quem proliferou assustadoramente? A mídia, não que não haja violência. É só pegar os dados das cidades. Só que a mídia ela colocou isso por 1000. E por que colocou por 1000? Porque o Rio vende. O Rio é vitrine, o Rio é tambor. Bateu aqui, ecoou no Brasil todo. Principalmente o carnaval. Né? Certo? O carnaval é uma festa desse país. E justamente naquele momento estava todo mundo voltado para nós.
é muito importante ressaltar que o conceito de segurança pública ele varia para o conceito do uso da força militar. O conceito de segurança pública é a normalidade de exercer direitos e deveres da sociedade. Então, de um lado, nós temos o uso da força militar, com a população aprovando, mas também não sabendo o que significa segurança pública. Segurança pública também é o acesso à educação, é o acesso ao hospital, né, público de qualidade, onde você não tem o medo de não ser atendido ou que você não tenha o remédio. Então, o conceito de segurança pública ele vai muito além. E você usar as forças militares me parece mais uma medida paliativa que já foram tentadas inúmeras vezes no Rio de Janeiro. Basta ver que nós temos a maior força policial em números. Temos a polícia que mais mata, também a que mais morre, com o número de 134 policiais mortos só no ano de 2017. Entendeu? Então essa questão da militarização da segurança pública não traz resultados efetivos, nem a médio nem a longo prazo. Magno, posso dar uma parte assim, rapidinho aí, que eu esqueci de falar, você falou, me lembrei, eu acho que não podemos deixar passar, porque a nossa hora está em cima praticamente. Você falou muito bem a segurança pública. Você trabalha em cima da palavra violência. Violência vem de violentar. Violência é fome. Violência é população de rua. Violência é analfabetismo. Só que a gente trabalha a violência só em cima do assalto, do assassinato, do sequestro. A outra violência é esquecida. Por quê? Porque o modelo econômico político que a gente vive, ele valoriza o crime contra a pessoa, não o crime contra o Estado. O crime contra a pessoa, ele tem uma força absurda. Né? Enquanto isso, os políticos tiram o dinheiro da escola, do hospital, da própria segurança, como o Grécio colocou muito bem, pelo sucateamento da Polícia Civil. Isso ninguém fala. O cara quer resolver. Por que o Bolsonaro cresceu? Cresceu corretamente, ele aproveitou o espaço muito inteligentemente. Né? Resolveu esse buraco. O Estado está nisso, entra essa filosofia aí. Essa filosofia, né? Se nós percebermos a questão das próprias facções criminosas no controle dos territórios, era onde o Estado de alguma forma faliu. Né? E as facções criminosas vão ocupar esses espaços, só que hoje nós temos também alto índice de violência, principalmente contra o patrimônio, na zona sul da cidade. Então nós temos a sensação de insegurança, que é muito vendido pela grande mídia, porque os atentados contra o patrimônio são sempre na zona sul da cidade. Mas o número de homicídios que se dá no maior número nas áreas periféricas da cidade, simplesmente são esquecidos muitas vezes. Nós temos casos de grandes chacinas no Rio de Janeiro, histórico, como a chacina da Candelária, a chacina do Vidigal, né, a chacina de Vigário Geral. São grandes chacinas cometidas pelas forças policiais ou por agentes da força policial, mas que simplesmente não repercute tanto quanto um crime contra o patrimônio. E aproveitando brilhantemente o que o professor Jorge nos disse, né, até que ponto o sistema que nós vivemos hoje, de exclusão social, de proliferação da desigualdade social, até que ponto esse sistema não é violento e reforça a violência. Né? Assim como o Gregson disse, nós temos forças militares sendo utilizadas somente em áreas da periferia. Entendeu? Até que ponto isso não é contra parte da sociedade carioca? Uma forma de repressão e uma forma também de tirar os seus direitos. Perfeito. Eu queria finalizar com uma pergunta e agradecer a presença de vocês, para que a gente possa trazer mais temas assim, de profundo interesse. Eu adorei a aula, muito obrigada às três. E para a gente fechar, né, essa intervenção a princípio está sendo veiculada de que irá até dezembro desse ano. Se vocês puderem colocar, né, se existe algum ponto positivo que possa se pensar nisso, termos de resultado até dezembro, um ponto positivo, 10 pontos negativos, um ponto positivo e um ponto negativo, para a gente poder fechar. Acredito que o ponto positivo vai ser a redução, né, do número de violência contra o patrimônio em grande parte da cidade, principalmente na zona sul, né, da cidade. Mas um ponto negativo é que a intervenção militar, primeiro que ela não pode ser de longo prazo, porque ela tem um prazo estabelecido. Exato. E como solução da violência, ela não é uma medida de médio e longo prazo. Além da utilização, claro, como ponto negativo, da força militar como um ato político. Não se consegue uma reforma da Previdência, aproveita um tema da violência, que é um tema bastante debatido nas diferentes mídias,
e que é um tema político muito importante para a eleição de 2018. Isso é um fato. Principalmente aqui no Rio de Janeiro e também em muitas cidades do Brasil onde o índice de criminalidade aumentou assustadoramente, como muitas cidades e capitais do Nordeste, né? E o uso dessa força política do Exército. Ok, muito obrigada. Assim, eu concordo que a gente pode ter como efeito assim, imediato, né, uma possível redução contra crimes relacionados ao Estado, mas como um todo eu vejo muito mais aspectos negativos. Né? Eu vejo, primeiro, uma expressão que o professor utiliza muito bem aqui do Rio, que é a fatalofobia, né? A tendência de você criminalizar ainda mais a pobreza, principalmente no caso dos moradores que residem dentro desses espaços. Né? E estes são os mais atingidos pela questão da violência, né? Os negros, pobres e moradores de comunidade. E um outro ponto também, atrelado a essa expressão, né? Esse neologismo de fatalofobia, a gente tem a fobópole, né? Que é a cidade do medo, onde as pessoas não se tocam, não se falam, aumenta muito a questão da desconfiança e principalmente, eu acho muito negativo, eu até já conversei com os dois outros, né, amigos aqui, que é a questão desse revanchismo, né, desse ódio. Né? Como o Jorge falou muito bem, é óbvio se eu tiver um parente querido que sofreu um ato de violência significativo, eu vou agir na emoção. Só que se a gente for analisar racionalmente, todas as políticas de igreja sendo realizadas para a gente combater isso não deram certo. Essa é a grande verdade. Você vai, por exemplo, numa comunidade que apresenta muitos homicídios dolosos, a única presença do Estado ali é a polícia. Só a polícia não resolve. Essa é a minha grande insatisfação. Por que, por exemplo, a sociedade como um todo não fica amplamente insatisfeita com o pior bandido que nós temos, que é o bandido de gravata? Quando ele desvia dinheiro público, ele está deixando de deslocar dinheiro para a saúde, está deixando, por exemplo, de deslocar dinheiro para a educação. E não é construindo exatamente cadeias que a gente vai solucionar o problema. Para a gente encerrar, hoje a principal facção criminosa do Brasil é o primeiro comando da capital. E o seu principal chefe está preso. E mesmo assim ele consegue gerir ainda o primeiro comando da capital. Para encerrar mesmo, de fato, é paliativo, não vai ter. Óbvio que em nível de impacto foi importante, porque o bandido não é imbecil. As facções não vão encarar um tanque de guerra, um soldado com uma metralhadora .50, nada disso, eles não são idiotas. Mas isso aí é uma questão só de tempo. Por quê? Conforme eu falei aqui, eles não mexeram na essência, que é o abastecimento. Né? A UPB ela foi instalada dentro dessa filosofia também. Eu sei porque eu fui muito tempo diretor da Mangueira Escola de Samba, eu convivia com os traficantes, com a escola, com todo mundo. Eles falavam assim, a gente recebeu uma informação que era para não andar mais armado, mas podia vender a droga. Então você não resolveu nada. O cara andava de fuzil, de moto, ele não andou mais de fuzil de moto. Entendeu? Então, na verdade, é a mesma coisa. O cara não vai andar de fuzil na frente do soldado do exército, ele não é maluco. Certo? Agora, o que está acontecendo, que a mídia está mostrando, você revistar a mochila de criança, uniformizada com o uniforme da escola, botar a criança com a mão na parede, criança de 6, 7, isso aí é o que o brilhante Gregson falou, é criminalizar as periferias, é criminalizar as favelas. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigada.